Muito bom dia, vamos lá, quinta-feira então, 21 de setembro. Vamos falar um pouco sobre as decisões de política monetária que aconteceram nos Estados Unidos e no Brasil. Mas antes, petróleo continua subindo nessa quinta-feira. E o que a gente vê foi o Banco Central inglês, que manteve a taxa de juros inalterada em 5,25% depois de 14 altas consecutivas, e a Turquia, que subiu a sua taxa de juros para 30% ao ano, subiu mais 5% hoje pela manhã. Vamos lembrar o seguinte, durante a pandemia, o presidente Erdogan, o autocrata turco, mandou embora 3 presidentes de Banco Central, uma vez que os presidentes falavam, precisamos subir a taxa de juros para conter a inflação, que bateu quase 100% na Turquia no ano passado. E aí o que ele fez? Como ele queria, de forma populista, estimular a economia, ele falava, manda embora os presidentes do Banco Central, porque eu vou baixar a taxa de juros. Baixou, de fato, baixou para casa dos 9%, quando estava na época em 19%. O que aconteceu? A inflação explodiu para casa dos 100% e agora teve que colocar pessoas que são mais alinhadas ao mercado e fazer o óbvio, subir a taxa de juros. Por quê? Porque o governo imprime dinheiro, o governo é populista, o governo intervém na economia, o governo destrói o poder da moeda e isso traz inflação. Então a taxa de juros que ele tinha derrubado para 9% já está em 30%. Que sirva de lição para o Brasil, onde a gente tem um presidente que tentou de tudo derrubar a taxa de juros na canetada e agora, no mês de dezembro, mais 2 diretores do Banco Central se aposentarão. Obviamente, serão mais 2 alinhados ao governo que tenta na marra derrubar a taxa de juros. Vamos lembrar também que a Dilma fez isso com o Tombini, derrubou a taxa de 14,25% para casa dos 6,5%, 7%. Um ano depois, a taxa estava de volta em mais de 14% e uma inflação brasileira em 12%, com empresas como Petrobras e todas as distribuidoras geradoras de energia quebrada, que sirva como de lição, mas populistas não aprendem a lição. Por isso, a força tem que vir do ocupar espaços intelectualmente, entender sobre economia, e é justamente por isso que eu falo na minha consultoria, que está disponível no brunomusa.com.br, o processo prévio a investimentos, entender o ciclo econômico que a gente está e qual é o próximo ciclo que vem para saber como a gente consegue nos proteger desse tipo de ação populista e retrógrada que eles tanto pregam, tá? Pois bem, o primeiro ponto a falar aqui foi a taxa de juros nos Estados Unidos, que eles mantiveram inalteradas. Lá tem uma banda, então continuou entre 5,25% e 5,5%. O que eles falaram no seu comunicado é que eles mantiveram as taxas nesse encontro, mas isso não significa que não terão novas altas. É normal esse comunicado, a inflação continua ainda muito longe da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central americano. A inflação de serviços ainda está alta e se a gente olha a quantidade de dinheiro em circulação nas economias em depósito à vista e depósito a prazo, o chamado M2, que é um agregado monetário, os trilhões em circulação está muito acima do que era na pré-pandemia. Portanto, mais dinheiro em circulação leva inevitavelmente a uma queda do valor do dinheiro e, portanto, preços mais altos. Além disso, um mercado de trabalho extremamente apertado, onde pressionam os salários e faz com que, principalmente os preços dos serviços, não caiam. Então, atenção a isso, que os Estados Unidos, subindo a taxa de juros, acaba por forçar outros países também a subir as suas taxas de juros ou mantê-las mais altas, tá? Vamos entender o seguinte, se a taxa de juros nos Estados Unidos tem um diferencial muito grande, por exemplo, com a do Brasil, muita gente toma empréstimo nos Estados Unidos a um custo mais baixo, manda esse dinheiro para o Brasil para ganhar essa diferença entre o custo do empréstimo que ele tomou e a taxa de juros mais alta aqui no Brasil. Isso tem entrada de dólares. Quando o dólar entra aqui no Brasil, você tem o real se fortalecendo. Ao mesmo tempo, você tem as exportações mais pujantes, principalmente do agro no Brasil, que pela conta de exportação entram dólares. Com isso, o real também se valoriza. Por isso que eu venho falando, é oportunidade para mandar uma parte do dinheiro para fora. Eu venho falando isso para os meus clientes, ainda mais quando a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta. Como eles falaram no seu comunicado que as taxas de juros podem subir ainda mais, os títulos públicos americanos têm pagado taxas extremamente interessantes. O título público com vencimento de 10 anos dos Estados Unidos está pagando nesse exato momento quase 4,5% ao ano. O título com vencimento de 2 anos está pagando mais de 5,15%. Ou seja, em dólar você ganha mais de 5% ao ano
com risco zero dos Estados Unidos não pagar o seu empréstimo. E veja, mandar o dinheiro nos patamares de 4,80, 4,70 me parece extremamente interessante. Não é uma recomendação de compra, faça esse disclaimer, mas me parece uma estratégia extremamente interessante pelo fato de você conseguir mandar um dinheiro a um custo relativamente baixo, porque eu acho que o real vai se desvalorizar ao longo do tempo, porque o fiscal brasileiro está deteriorado e essa entrada de dólar, se a taxa de juros entre Estados Unidos e Brasil continua a diminuir o diferencial, você pode ter uma desvalorização do real e aí você tem a possibilidade de ter mandado dinheiro numa cotação mais baixa e ganhando uma taxa de juros mais alta lá nos Estados Unidos. A gente usa tanto o BTG como a Avenue lá fora e faz parte da composição de carteira. Não apenas por esse governo que a gente vive. Isso aqui é Brasil, é extremamente volátil a vida como um todo, tá? Então o Banco Central americano falou justamente isso. Não chegamos necessariamente no maior nível de aperto, se precisar apertaremos mais a taxa de juros, só que não sabemos por quanto tempo vamos manter essas taxas de juros mais altas. Os gastos dos consumidores continuam robustos e isso pode pressionar a inflação e pressionar a taxa de juros e consequentemente pressionar as taxas de juros no restante do mundo, tá? E outra notícia interessante, o Goldman Sachs conseguiu fazer uma captação para um fundo lá nos Estados Unidos de 15 bilhões de dólares para o mercado secundário de private equity. Private equity são aqueles fundos que compram participação em empresas de capital fechado, reestruturam a empresa e tentam vendê-las lá na frente. Aqui no Brasil, o mercado secundário de private equity vem crescendo. Dois players grandes é a Signal e a Spectra, que vem atuando mais forte no mercado secundário aqui no Brasil. A gente, inclusive, já alocou capital de cliente. Eu tenho um dinheiro em fundo de private equity e eu acho que é interessante. A taxa que eles buscam é sempre mais alta, o prazo é mais longo, que você não pode desinvestir, mas de qualquer maneira eles buscam taxas de 20%, 25% acima da inflação, o que no meu entender é uma composição de carteira interessante, tá? Bom, aqui no Brasil a taxa de juros caiu 0,5%, estava em 13,25%, caiu para 12,75%, a segunda queda da Selic em 0,5 pontos percentuais e mais, mantiveram a porta aberta para mais duas quedas de 0,5 ponto percentual, tá? Então, o grande ponto que aqui tem é olhar o comunicado também que o Banco Central falou. Sim, podemos derrubar a taxa de juros mais duas vezes em meio ponto percentual se as condições permitirem, mas vamos atentar que a inflação de serviços continua pressionada e o fiscal brasileiro está deteriorado. Como eu venho falando, o arcabouço fiscal, ele é horrível. Ele poderia não existir, o que é pior ainda, mas ele é ruim. E quando ele é ruim, a taxa de dívida do Brasil frente ao PIB continua crescendo e, portanto, isso pressiona a taxa de juros. Quanto mais endividado um país, uma empresa ou uma pessoa, mais cobram taxa de juros para emprestar esse dinheiro para eles. E mais, se o Brasil derruba mais duas vezes a taxa de juros em meio ponto percentual esse ano, os Estados Unidos ou mantém ou sobe um pouco mais, o diferencial entre a taxa de juros dos dois países começa a não mais ficar atrativo e não necessariamente a gente passa a ter uma quantidade de dólar entrando e o real pode sim se desvalorizar. Não faz mais sentido eles tomarem dinheiro lá fora, fazer o hedge cambial, né, para se proteger da oscilação do real frente ao dólar e e investir aqui para ganhar um diferencial de taxa de juros mais baixo. E isso pode fazer o real se desvalorizar. Além disso, no comunicado do Banco Central, eles falaram que a China crescendo menos e os juros mais altos nos Estados Unidos pode botar pressão sobre o real. E o real mais desvalorizado leva a uma inflação mais alta. Uma inflação mais alta, o Banco Central brasileiro precisa manter a taxa de juros mais alta e principalmente, repito, o fiscal brasileiro, que ele é deteriorado. Não tem como as contas fecharem com o gasto público crescendo como vem crescendo. Já cresceu 8% acima da inflação, quando a arrecadação já caiu bastante nesse ano, também já descontada a inflação, tá? Então a arrecadação caiu mais, para ter uma ideia, só de ICMS caiu 10%, só de RPJ caiu 16%, quando o gasto do governo já cresceu mais de 8%, descontado a inflação. Então essa decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, foi unânime, todos decidiram pela queda em meio ponto percentual, mas atenção a esses outros pontos que muitas vezes a gente não vê relação entre taxa de juros no restante do mundo e principalmente nos Estados Unidos e aqui. Outro que a gente tem que ficar de olho que tem essa semana, e eu fiz um vídeo na semana passada explicando sobre isso. Decisão de política monetária do Japão. O Japão, ele é detentor de 7% da dívida brasileira. Ele é o segundo maior detentor de título público americano fora dos Estados Unidos.
atrás da China. Se a taxa de juros no Japão sobe, eles podem começar a vender massivamente os títulos de dívida americano, brasileiro, holandês, que eles têm 10%, para repatriar esse dinheiro e ganhar a taxa de juros na sua própria moeda. Se isso acontece, pode botar pressão sobre a renda fixa brasileira, americana, holandesa e assim sucessivamente, e obviamente jogar o preço dela para baixo e o título, a rentabilidade do título para cima, ou seja, o quanto ele paga de juros. E aí sobe o custo de crédito no Brasil, nos Estados Unidos e acaba pressionando para baixo o valor presente dessa renda fixa. Tudo isso é importante ao determinar a sua carteira de investimentos, que é um foco crucial que eu falo dentro dessa consultoria que eu chamo de processo prévio a investimentos, que está disponível de novo no brunomusa.com.br. Então, vale uma atenção a isso. Se você entender esse risco, vale a pena considerar a possibilidade de mandar uma parte do dinheiro para fora. Podemos auxiliar aqui sobre isso. Na descritivo do vídeo tem onde estão disponíveis no meu site a consultoria. No vídeo que eu mando tem o meu link direto para abertura de conta no BTG e na Avenues para a gente conseguir fazer esse tipo de alocação. Tanto eu como o meu time nos colocamos à inteira disposição, tá? E para fechar aqui, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele falou que a privatização da Sabesp ela tem que ser vinculada a uma redução da tarifa. Eu acho que para reduzir a tarifa, privatizemos tudo. Para reduzir a tarifa, o mercado tem que ser verdadeiramente aberto, com uma concorrência ampla e massiva, sem interferência do Estado. Espero que, pelo menos, São Paulo caminhe em direção a isso. E aqui, um ponto principal. Se a gente analisar o petróleo e outras commodities, como madeira para construção, que tinham caído muito no ano passado, né, após a pandemia, ela acabou fazendo com que a inflação, principalmente a inflação ao produtor, que acaba chegando ao consumidor, lá no começo da cadeia produtiva, a inflação tenha caído bastante. Como eu venho falando, o IPA, o índice de preços ao atacado, ou até a inflação no restante do mundo, tem grande parte dessa queda baseada na correção dos preços das commodities que tinham subido muito, caíram muito no ano passado, mas tem um detalhe, agora, em 3 meses, o petróleo já subiu 30%. Tá? O preço dessas matérias-primas do petróleo já subiu, hoje está subindo de novo, a madeira de construção, por exemplo, já se estabilizou, o minério de ferro subindo, e o que eu quero dizer é que isso trouxe, quando essas commodities caíram, tanto o frete como o custo do frete, até por conta da gasolina, acabou fazendo com que houvesse uma normalização mais rápida do processo de cadeia produtiva e de cadeia logística a um preço mais baixo. Acontece que as matérias-primas agora têm subido de preço e isso pode pressionar as margens das empresas, que pode pressionar as ações americanas lá fora nos próximos resultados. Então, as empresas agora voltaram a ter menos estoque, portanto, um menor custo por conta da normalização da cadeia produtiva. E o grande ponto é que com esses últimos 3 meses, a matéria-prima voltando a ter um preço mais alto, como eu venho falando, por exemplo, do petróleo, todos os dias que encarece grande parte do transporte pelo mundo, isso pode pressionar a margem das empresas ou elas terão que repassar ao consumidor. Se elas repassam ao consumidor, a gente passa a ter uma inflação maior. Uma inflação maior é juros mais altos. Juros mais altos nos Estados Unidos pressionam os juros no mundo todo, que acaba prejudicando ou acaba interferindo nas nossas alocações e, portanto, a gente tem que entender o ciclo econômico que a gente está, qual a probabilidade desse ciclo mudar no curto prazo. E isso a gente ajusta os nossos investimentos, as nossas projeções, o nosso caixa da nossa empresa ou o nosso planejamento financeiro, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de investimento. Basicamente é isso, vale a pena analisar, levantar a bandeira sobre isso para que a gente precisa entender um pouco mais sobre economia para não ficar na mão de políticas populistas e mentirosas que levam a um processo de deterioração econômica no médio ou no longo prazo, que é o caminho que o Brasil está e inevitavelmente passará por conta dessas políticas populistas que estamos vivendo e acelerando cada vez mais. Uma ótima quinta-feira.